prefiro só compreender como a direita é dividida em várias frentes diferentes. Essa discussão acho que ela é realmente relevante. Eu acho que no dia que a militância da internet conseguir interiorizar esse debate dentro da cabeça e usar isso como ferramenta durante o debate público para entender como as pessoas se movimentam, a gente vai ter, cara, assim, como consequência, parlamentares que se posicionam melhores parlamentares, jornalistas mais coesos, coerentes. E aí o Toca escreve, né? O Brasil tem um debate público confuso e não dispõe de estrutura linguística para a comunicação entre pares. O que há é um obscuro emaranhado de ruídos que mais expressam e causam certa comoção afetiva, lavar a alma, né? O cara tem uma conexão emocional, do que propriamente uma linguagem que permita definições, expressão de teses e conceitos. Mesmo assim, nós vemos influenciadores, políticos e anônimos cuspindo teses e diagnósticos que geralmente giram em torno da adesão a determinado grupo ou ação. Nunca há elucidação de um fenômeno ou mesmo a elaboração de um projeto político de longo prazo. Veja só, muitas vezes a direita pega palavras que você não sabe nem o que carrega de significado. Por exemplo, vou dar um exemplo de um personagem que todo mundo deve conhecer, o Superman. Não tô falando do Superman da direita não, tô falando do Superman mesmo, lá da DC Comics. O Superman, por ser uma pessoa que todo mundo já viu, você vai pensar, pô, o cara veste a cueca por cima da calça, tem a roupa azul, tem um S no peito, ele voa, ele é super forte, sei lá, ele fica forte com a luz do sol, ele tem fraqueza com a kryptonita, é uma série de coisas, emaranhado. Mas quando você chega assim, rapaz, é o Superman, passa um casal, é o Superman. Por que tá falando que é o Superman? Porque o cara é forte? Porque o cara tomou um tombo, porque alguém jogou uma pedra verde nele? Porque tá vestindo a cueca por cima da calça? Então, tipo assim, você conseguir descrever o fenômeno, falar, olha, aquele cara tá com a cueca por cima da calça. Pronto. Às vezes falta isso. Ou, olha, aquele cara tomou um tombo porque jogaram uma pedra nele. Olha, aquele cara ali durante o dia trabalha igual um bicho, mas à noite não funciona, ele só trabalha contra o sol. Então você conseguir explicar o fenômeno, normalmente, é muito melhor do que usar o Superman. Porque o Superman pode ser tanta coisa e às vezes pode não ser nada. Às vezes porque é Superman, porque o cara é feio de doer. Aí você fala, o que tem a ver? Exatamente isso. O homem não é assim? Chega lá o cara fala cheiroso. Por que o apelido do cara é cheiroso? Porque ele fede igual um macaco. Tipo isso, sabe? Então assim, a direita, quando usa o termo direita, o que é direita? Pode ser tudo, pode não ser nada. É tipo falar Superman. O que tá falando o quê? É o quê? Tá com a cueca em cima da calça? Tá de roupa azul? É forte? É kryptonita? É o quê? É o quê? Vamos descrever os fenômenos? Vamos descrever o que a gente tá vendo? Do que ficar usando um adjetivo, né? Uma palavra, um substantivo, que agrupa vários conceitos diferentes? No geral, não existe debate propriamente político no Brasil. No máximo, um germe de um debate incompreensível para o grande público de um lado e do outro, indivíduos, grupos e instituições tentando mover a opinião pública em favor deste ou daquele grupo de ação. O que acontece? Você fala assim, cara, não tem um debate ideal, eu prefiro isso daqui, olha, eu acho que o Estado tem que fazer isso na infraestrutura, a gente tem que fazer assim, focar nas ferrovias, destravar esse, modificar esse pode ler, aquele marco, vai ter linha de crédito do governo, não, vai ser, sei lá, crédito privado, a gente vai fazer, sei lá, um abatimento de algum crédito, não sei. E o outro fala, não, a gente tem que fazer um projeto realmente de concessão, não tem que investir nada, vamos, sei lá, leiloar tudo que o Brasil tem, qualquer coisa. Mas esse debate de ideias, ele não rola. O que tem é grupos, ame o Lula, odeio o Lula. Ame o consórcio, odeio o consórcio. Ame Dom Pedro III, odeio Dom Pedro III. Até com o Bolsonaro, na maior parte do tempo, muita gente não consegue explicar nem porque gosta, nem porque odeia. Eu tento fundamentar. Pô, porque o governo do Bolsonaro foi bom? E se teve uma coisa que desgostei, pô, por que não? Por que podia ser melhor? Onde foi que a gente se atrapalhou e por quê? Não tem debate no Brasil. Não tem, gente. Essa é a real. Essa é loucura 24/7. Existem inúmeras evidências que comprovam esse estado de privação, mas há alguns elementos que me são particularmente incômodos. E falar sobre isso é o que me motivou ao desenvolvimento deste ensaio. Primeiramente, precisamos lidar com o fato de que um dos termos mais utilizados e utilizado de múltiplas formas diferentes, como porrete, como rótulo, como tentativa de descrever um movimento totalmente heterogêneo, de vários blocos diferentes, enfim, que eu já de múltiplas formas de debate público, não tem um significante. Refiro-me justamente ao termo direita. O que é ser direita? Na boca de alguns influenciadores, o termo direita serve exclusivamente como rótulo excludente. Ele não é de direita, não tem os valores da direita verdadeira. É óbvio que os valores da tal direita nunca aparecem de forma articulada, jamais são debatidos e quase nunca são articulados em livros e ensaios. Tem algum livro aí para me ensinar o que é ser direita? São sempre elementos abstratos. É a liberdade. Mas a liberdade até onde? A liberdade de falar, tá? E a liberdade que a esquerda diz que é o meu corpo, minhas regras? Essa liberdade não, né? E a liberdade para fumar,
a chupeta do demônio. Aí vai. Aí não pode. Assim, como essa liberdade? Aí são conceitos abstratos. Economia de mercado. O que é economia de mercado? É André Esteves fazendo o que ele quiser, com as decisões da CVM caindo sempre como uma luva, Juarez Batista idem. É o quê? É Estado de. O que é Estado de Direito? Também ninguém sabe o que é Estado de Direito. É o Supremo, mandando e a gente obedecendo. Elementos que nunca viraram um plano de ação nas mãos do movimento bolsonarista, mas que sempre foram utilizados pelo tucanato oligárquico brasileiro. Direito também pode significar um emaranhado de valores contraditórios e abstratos que só fazem qualquer sentido diante de uma operação extremamente racionalista. Livre mercado, alguma coisa bonitinha e fofa do cristianismo, sem jamais levar em consideração sua tradição filosófica, moral, jurídica, teológica, redução do poder do Estado e outros elementos, né? O pessoal bota tudo isso. E um assinante da revista Caras listaria numa festa na churrasqueira, né, no seu condomínio. Geralmente essa quimera, além de se chamar de valores da direita, também aceita o rótulo de liberal conservadorismo. É uma perspectiva contraditória o suficiente para impossibilitar qualquer agenda política contrária ao projeto de sociedade aberta. Note que os defensores dessa quimera ideológica não propõem mudanças radicais no modelo de Estado ou nas instituições políticas. Eles podem falar o seguinte: a gente tem que impeachment o ministro do Supremo, tá? Mas e o judiciário como um todo? Você quer mudar o quê? Não sabe nem o que ele quer mudar. Ele quer tem que seguir a lei. Em tese, as decisões que são tomadas estão seguindo a lei, né? É o que eles dizem nas decisões. Mas falta definir quais são os papéis e como conseguir que esses papéis sejam cumpridos. No máximo, cobram uma redução do poder do Estado, sem jamais pararem para pensar que o poder pode muito bem ser exercido por grandes corporações. Você reduz o poder do Estado, mas o BTG sai com poder, a JBS sai com poder, e talvez seu Estado vai ter ainda mais poder. Isso deveria ser o suficiente para nos fazer pensar se essa aberração racionalista não é mera adequação propagandista às demandas de retorno aos valores civilizacionais da cristandade. Como toda boa propaganda, esse papo o recorde de liberal conservadorismo se espalhou pelos 4 cantos da internet e não demorou para aparecer na boca de influenciadores, com cara de ator de sitcom de baixo orçamento. Acontece que a realidade não se importa com a propaganda e inúmeros fatos públicos têm colocado em xeque essa ideia do liberal conservador, como a postura do Trump em seu segundo mandato, liberal conservador indo para cima do Fed, protecionismo na veia, difícil, hein? Os conflitos do bolsonarismo com a gente de mercado, todo mundo viu o que a Farinha Lima fez. E claramente tem interesses opostos aos idealizados pelos membros do movimento. As constantes tentativas de transferir o capital político de Bolsonaro a um tecnocrata aprovado pelo establishment. As evidências da articulação de interferências internacionais em pleitos do Brasil, de organismos multilaterais, bancos internacionais e todo esse establishment ligado, né, aos setores liberais. Assim, o liberal conservador, ele é uma contradição ambulante. Esses fatos, unidos às sucessivas derrotas do movimento patriótico brasileiro, geram um desconforto enorme nos espectadores da política brasileira. Sim, espectadores. Porque a direita ainda está de espectadora. A gente não tem uma militância organizada. Não temos um partido para chamar de nosso. Não temos um think tank que seja. Sempre foi organizada em torno da admiração de figuras importantes para a ascensão da oposição ao PT, sejam elas políticas ou intelectuais. E aqui cabe dizer, toda oposição efetiva à hegemonia esquerdista no Brasil nasceu pela pluma do Olavo, e não a única voz do debate público brasileiro que não esteja sob sua influência, seja reagindo negativamente ou replicando suas teses e discursos, mas sem jamais gerar uma organização devidamente política e muito menos uma agenda de longo prazo. Um projeto de país, por exemplo. O dado evidente de nossa realidade social, que tenta expor neste ensaio, é o seguinte: o que nós chamamos de direita não é um movimento político, mas a capitalização eleitoral de uma insatisfação social generalizada para com o PT e o sistema oligárquico de governança do Brasil. É o que eu digo, ser de direita é basicamente ser antipetista. Se você é antipetista e antissistema, tá contra o mecanismo, cara, tu é de direita, né? Mas uma galera é de direita, né? E você vê que esse movimento é diferente. Não dá para colocar na mesma sala Nando Moura e eu. Não dá. A gente não vai se dar bem. Tratar o bolsonarismo como um movimento que vai além da liderança de Bolsonaro, ou mesmo a direita como movimento político, é erro crasso, capaz de macular toda a sorte de análise ou projeção sobre a política brasileira. Em síntese, a direita não tem uma doutrina, uma agenda ou um movimento político. Na verdade, acredito que usamos tanto o termo direita, pura e simplesmente, porque é o contrário e antagônico da esquerda. Só falar, eu não sou igual ao petista, eu não sou igual aos esquerdistas. Mas essa oposição, apesar dos personagens políticos e de algumas vozes identificáveis no debate público, não tem um debate sério sobre projeto nacional, reconstrução do Estado, uma agenda de longo prazo. Mas mesmo diante da falta de organização, falta de debate, falta de formalização, formação desse movimento social, ainda que seus integrantes, eleitores e apologistas o vejam como um movimento político, o fato é que ele ainda não é. Mas enfim, existe sim uma expectativa de que esse movimento,
ainda não é o que a gente quer, tenha efeitos políticos sobre o Brasil. E aqui chegamos à pretensão que essa direita tem de ser um movimento político organizado, que ainda não é. E é justamente essa pretensão geral de formar ou fazer parte de um movimento político, ou simplesmente gerar efeitos políticos, que acaba alimentando a crença de que a direita é um movimento político organizado. Aliás, existem crenças simplesmente absurdas a respeito do mandato de Bolsonaro, suas possibilidades enquanto presidente e o quadro geral da política brasileira no período. Isso aqui eu fico maluco. Alguns acreditam que Bolsonaro foi frouxo e não utilizou todos os meios que estavam disponíveis. É coisa de maluco. Quando eu vejo, eu falo, meu Deus, que gente maluca. E a governabilidade era relativamente fácil, e aí Bolsonaro brigou com o Rodrigo Maia, não quis passar as grandes reformas, enfim, né? E ele cometeu erros por falta de bravura. Ele não foi bravo o suficiente. Ele não ouviu os conselhos do Olavo. Ah, velho. Dá uma surra em quem fala isso. Tal afirmação é simplesmente absurda e afronta o bom senso. Basta ver a quantidade de conflitos que Bolsonaro teve com o establishment brasileiro e com membros do seu próprio governo. O grupo que chegou ao poder com Bolsonaro não era homogêneo e muitos não estavam dispostos a seguir ordens ou respeitar a hierarquia. Vide o Castelo Branco, da Petrobras. O Bolsonaro teve que demitir no final do dia. O cara tava socando aumento, velho, o custo não aumentava, só que o barril de petróleo tava mais caro, ele tava querendo boletar por dividendos aquele dividendo gordo, e por acionista minoritário. Foi isso que aconteceu na época. Fora todos os outros, fora Bebiano, fora Santos Cruz. A gente queria ser mais realista que o rei. Quando você pega o governo Bolsonaro, tinha a ala militar, o centrão, os lavajatistas, os liberais, a galera da máquina, que é concursado, a ala ideológica. Só que eu já contei 6 grupos diferentes, que não eram amigos. 6 grupos! Mas não, o Bolsonaro não foi bravo o suficiente. Aí some isso, a falta de organização do movimento popular, a ausência de uma militância, a falta de programa político claro e a crise do presidencialismo de coalizão. Pronto. A imprensa contra, que também não tá ali, o judiciário. O momento da posse de Bolsonaro já era caótico em termos institucionais, pois foi um mensalão que esvaziou a legitimidade da classe política e tornou cético o eleitor comum quanto ao sistema de representação e eleição das instituições nacionais. Todo mundo era bandido, ninguém prestava. Também alguns creem que existe um determinado agente político que dobra suas apostas pura e simplesmente por coragem e bravura, sem que tenha qualquer suporte institucional ou agenda de longo prazo. Pura e simplesmente um desejo de poder irrefreável e uma coragem avassaladora. E se tiver muita coragem, ele vai vencer. Também é preciso pontuar que tal percepção só pode ser fruto de grave atraso mental. Aqui eu dei risada. Fruto de privação de acesso à água limpa na primeira infância, amor parental ou consumo de proteínas e aminoácidos essenciais. Gente, é afetada mesmo, viu? Mas é preciso admitir que é peculiar na história humana que o movimento social da proporção do bolsonarismo não consiga transmutar tal insatisfação social em efeitos políticos. Na verdade, é uma vitória política esmagadora. Os escravos em Roma, com toda certeza, partilhavam em algum nível a insatisfação com o sistema econômico e político de sua época, mas essa pretensa unidade de percepção raramente era capitalizada por uma liderança, o que sempre impossibilitou um levante. Também é perceptível que líderes do século XX chegaram ao poder com apoio popular relativamente inferior ao alcançado por Bolsonaro. Bolsonaro atraiu multidões, teve votação avassaladora sem gastos substanciais ou estrutura partidária, o que evidencia uma inegável popularidade em todas as camadas sociais do Brasil. Tal apoio popular foi inutilizado pelo establishment brasileiro, dada a tendência contra-majoritária e burocrática das instituições. Tendência que começa a ser imposta após o Tratado de Versalhes e culmina no nascimento da ONU, no multilateralismo, nos demais dispositivos de governança global, agenda globalista como um todo, que visam justamente a despolitização das decisões. Se tira a política e traz a técnica. E a redução do cidadão a mero espectador da implementação de um governo burocrático mundial. O governo Bolsonaro precisou se sustentar diante das investidas do complexo de ONGs, governos e instituições supranacionais que compõem esse projeto de governo mundial. O governo Bolsonaro precisou se sustentar contra o establishment nacional aliado a essas forças internacionais e defendendo seus próprios interesses, além de precisar lidar com a falta de homogeneidade e de apoio do seu próprio grupo. Que ainda que seja uma força heterogênea, mas pelo menos está apoiando. No grosso, nem isso. Em síntese, o bolsonarismo ainda é um movimento social, mas suas lideranças, simpatizantes e apologistas têm o interesse e a pretensão de que esse movimento se torne-se político. Não só ser um movimento social, um movimento político, organizado, com hierarquia, projeto, pautas mais claras. É inegável que há a pretensão de que essa insatisfação capitalizada e organizada confronte o projeto da sociedade aberta, o projeto globalista, né? O petismo e demais forças políticas que se beneficiam da escravidão do Brasil. Mas para realizar essa pretensão, é preciso fazer desse movimento social caótico e sem forma definida um movimento político hierarquizado, com agenda, discursos compreensíveis, tanto para a sociedade, mas também para os membros do movimento. O bolsonarismo, ou se quiser direita, não cumpre nenhum desses quesitos, pelo menos até então.
E para chegar a esse ponto, são necessários elementos que ainda não se fazem presentes. O que há, no momento que a gente tem, são parlamentares, cidadãos revoltados, sem a capacidade de se expressar de forma discursiva e teórica, e vivendo uma luta supostamente política que gira em torno do palavrório público e do simbolismo, sem jamais construir e articular meios de ações reais. Note-se que há um cabo de guerra no movimento bolsonarista. Enfim, preciso concordar aqui com o Olavo. Não há direita sem Bolsonaro. Entenda que estou me referindo ao que convencionalmente chama de direita. Enfim, tem uma guerra no movimento bolsonarista, em que alguns puxam o movimento por um caminho de acomodação de lideranças dentro do sistema, sem qualquer mudança substancial. Isso diante de uma parcela, de uma pequena parcela do movimento que procura, de fato, confrontar o establishment e politizar o movimento. Inclusive, estamos assistindo a tentativa de martirização de outra liderança que, nessa guerra discursiva e simbólica, tenta capitalizar a popularidade do bolsonarismo para si. Mas apesar do cabo de guerra e dos atrapalhos dos supostos direitistas, o movimento bolsonarista está se politizando, está clareando as suas convicções, está melhorando a forma como ele descreve os problemas, consegue explicar melhor as coisas, né? Consegue dosar e escolher melhores palavras e caminhos a depender com quem ele está conversando. Entendemos que é um processo em que uma massa de pessoas ganha clareza em suas convicções e escolhe lideranças segundo essas, mesmo que esse processo seja complexo e lento, mas já tem andamento. E aí, só para terminar, aí ele entrar no campo lá que ele pega uma pessoa, um grande jornalista da direita, para mostrar como esse cara imbeciliza as pessoas. Eu nem vou pegar quem é. Esses agentes que visam pura e simplesmente a acomodação de lideranças e uma guerra puramente narrativa, simbólica e eleitoreira contra o establishment são uma das causas do atraso do movimento. É a galera que fica lavando a alma. Lava muita alma, mas não entrega nenhum tipo de resultado. E quem tá tentando trabalhar para conseguir entregar um resultado, a gente falou muito do Banco Master nesses dias, falamos muito ontem da CVM. O presidente da CVM renunciou depois de Felipe Barros, usando da estrutura de Estado que ele conquistou, que foi a presidência da Credem, chamou o cara lá, começou a expor um monte de coisa, relações, e para que o irmão dele tinha conexões. Aí, irmão, o cara renunciou. Então, assim, sabe? Começando a ocupar posições de poder. Mas se dependesse de uma turma, a gente não ia ter isso. Porque o importante é perder de pé. Melhor do que ganhar de 4. Mas enfim, para esclarecer como e por que estão tão errados, escolhi uma amostra para que seja objeto do nosso estudo. Não vou entrar na amostra. E aí lá pra frente ele meio que encerra falando o seguinte: entenda, leitor, este ensaio não visa rotular ninguém como inimigo, como objeto de estudo, muito menos expurgar as pessoas da direita. Eles são de direita. É pura e simplesmente sobre criar uma distinção entre quem quer tomar o poder através dos meios políticos e vê legitimidade nisso, e quem é adepto do conceito de civilização de governo burocrático científico. Os primeiros podemos considerar conservadores, por sua tentativa de romper com os valores civilizacionais iluministas e considerar o cristianismo como uma cultura complexa, ampla e dotada de tradição jurídica e política apta para ser posta em prática na vida pública nacional. O segundo grupo pode ser categorizado como sem-direita ou liberais de direita, pois tem certa virtude na sobreposição dos valores neo-iluministas que criaram uma nova tendência moral, institucional e política segundo as ambições de Tratado de Versalhes. Para tentar trazer só esse tema, valores cristãos e tudo mais, vocês entenderam uma coisa. A Igreja Católica, ela tem uma agenda. Ela tem uma doutrina. Se você pegar e começar a estudar a doutrina social da Igreja, a Igreja Católica critica o comunismo. Essa parte acho que todo mundo conhece. Mas a Igreja Católica também critica o liberalismo. E aí? É isentão? Não, não é isentão. Quando a gente aqui comenta em vídeo, olha pessoal, você não é obrigado a ser liberal ou comunista. Tem vários caminhos e escolas diferentes. Aí eu sempre cito a escola do List, que é basicamente a escola do Alexander Hamilton e tudo mais. Fala, cara, é outro caminho. É o caminho que o Trump vem adotando lá nos Estados Unidos. E tem gradações. Entre o Adam Smith e o Marx, você vai ter, sei lá, o List no meio. E do List pro Adam Smith tem gradações. Do List pro Marx tem outra gradação. Então, pensa, reflete. Só que aí agora você vê, né? Agora você tem que defender o Kassab. E as pessoas não sabem assim nem explicar por que você tem que defender o Kassab. Até a explicação emburrece. Porque o Kassab tá pouco se lixando pro que falam dele. O Kassab está interessado em poder político real. Se tiver poder político real, possibilidade de ascensão ao poder, o Kassab vai te apoiar. O Kassab vai deixar de ter um Ratinho Júnior como vice, porque os bolsonaristas relembraram um post do Caiado de 2015. Não consegue compreender isso? Assim, vamos se tornar um movimento mais organizado, mais inteligente, ou menos burro, né? Chame do que quiser. Vamos aprofundar o debate, vamos criar algum debate, sabe? Vamos raciocinar. Vamos pensar em coisas diferentes, né? Tentar olhar para o Brasil sobre outros ângulos.
Talvez fora da caixinha, que o pessoal tanto gosta de falar. Eu acho que isso ajuda, gente. Só soma.